Você já sentiu aquela presença invisível que antecede as grandes mudanças? Quando o ar ao redor parece mais denso, quando os sinais se multiplicam e cada coincidência carrega o peso de uma mensagem cifrada do cosmos? Se você é de Libra, algo além do véu está se movimentando nesta segunda-feira. E não é por acaso que estas palavras chegaram até você agora. São Miguel, o guerreiro celestial que empunha a balança da justiça divina e a espada que corta ilusões, dirige seu olhar diretamente para sua alma. E o que ele traz não é apenas proteção, mas também um teste silencioso, uma provação disfarçada de bênção. Quantas vezes você sentiu que carrega um dom adormecido, uma missão esquecida, uma promessa feita antes mesmo de nascer? Quantas vezes olhou para o espelho e reconheceu nos seus próprios olhos uma luz que não deveria estar ali, como se você fosse portador de algo maior, algo que outros não conseguem ver? Esta segunda não é apenas mais um dia no calendário, é um portal que se abre uma vez a cada ciclo, quando as forças angélicas descem para separar os que estão prontos dos que ainda escolhem dormir. Existe uma verdade oculta sobre Libra que poucos ousam pronunciar. Vocês não foram criados apenas para equilibrar o mundo visível, mas para sustentar nos ombros a balança invisível que pesa destinos, escolhas e almas. E São Miguel sabe disso. Ele vem porque reconhece nos filhos da balança cósmica, aqueles que podem suportar o peso da luz e da sombra sem se partir ao meio, aqueles que foram marcados desde o nascimento com o selo dos mediadores entre mundos. Mas há uma condição severa nesta segunda-feira. Ele não toca quem permanece indiferente, não guia quem recusa escutar, não abençoa quem finge não reconhecer os sinais que já estão espalhados por toda a sua trajetória. O que ele traz para você pode ser a chave que abre a porta trancada do seu propósito, ou pode ser apenas mais um aviso ignorado, mais uma oportunidade espiritual desperdiçada, enquanto você segue fingindo que é apenas mais um entre bilhões. A pergunta que estremece o silêncio desta revelação é simples e devastadora. Você vai reconhecer quando ele chegar, ou vai deixar passar como se fosse apenas mais uma segunda-feira comum? Existe um momento na trajetória de cada libriano em que a balança cósmica para de oscilar. E é justamente nesse instante de silêncio absoluto que as forças angélicas se aproximam. Nesta segunda-feira, São Miguel não vem como visitante distante, mas como guardião que reconhece em você a marca daqueles que nasceram para mediar conflitos invisíveis, para segurar nos ombros o peso de decisões que outros nem conseguem enxergar. Você já percebeu que quando entra em um ambiente tenso, as energias se equilibram naturalmente ao seu redor? Que quando alguém está atravessando momentos difíceis, procura você sem saber explicar por quê? Isso não é coincidência, é a assinatura espiritual que você carrega desde antes de respirar pela primeira vez. São Miguel vem porque esta segunda-feira marca o momento em que ele precisa revelar aos librianos que já despertaram para sua missão algo que poucos compreendem sobre seu verdadeiro propósito. A verdade oculta sobre a relação entre Libra e o arcanjo da balança é que vocês compartilham a mesma função cósmica. Mas enquanto ele empunha a espada que traz clareza, você foi preparado para segurar a balança que equilibra energias sem perdê-las de vista. Há uma razão pela qual você sente aquele cansaço natural depois de estar com certas pessoas, essa necessidade de recarregar que surge quando você absorve muito das emoções alheias. É porque você absorve mesmo. Librianos não são apenas mediadores sociais, são receptores sensíveis de energias, pontes entre diferentes perspectivas que naturalmente harmonizam ambientes. E São Miguel reconhece que você tem equilibrado tantas situações externas que talvez tenha esquecido de cuidar da sua própria balança interna. Ele vem nesta segunda para te lembrar algo importante. Você não foi criado para resolver tudo sozinho, foi criado para discernir o que realmente merece sua energia sagrada de equilíbrio. Mas há uma transformação profunda nesta intervenção angelical, e poucos estão preparados para recebê-la. Quando São Miguel toca um libriano, ele não traz apenas proteção, traz clareza
cristalina. Você vai começar a enxergar com nitidez quem realmente valoriza sua presença equilibradora e quem apenas se acostumou com sua disponibilidade constante. Esta segunda-feira pode ser o dia em que você finalmente reconhece padrões que já existiam, mas que você preferia não ver. Muitos librianos escolhem manter a harmonia superficial porque acreditam que isso é melhor do que enfrentar verdades desconfortáveis. Mas São Miguel não veio negociar, ele veio para te dar ferramentas práticas que te ajudem a honrar sua energia sem culpa. Deixe nos comentários apenas a palavra Maralasa se você já sentiu essa necessidade de recarregar depois de equilibrar tantas situações alheias, se já percebeu que seu dom de harmonizar vidas tem exigido que você aprenda a honrar seus próprios limites. Porque o que acontece nesta segunda não é uma revelação aleatória, é um convite específico para os librianos que estão prontos para o próximo nível de consciência sobre si mesmos. São Miguel enxerga em você potenciais que talvez você mesmo ainda não tenha reconhecido completamente. Aquela capacidade natural de ler ambientes e pessoas, de perceber intenções além das palavras, de sentir quando algo não está alinhado mesmo que na superfície tudo pareça normal. E agora ele vem mostrar que essas percepções não eram sensibilidade exagerada, eram dons espirituais em desenvolvimento. Cada vez que você sentiu desconforto inexplicável perto de alguém, estava recebendo informação energética real. Cada vez que equilibrou uma situação tensa, estava exercitando músculos espirituais que poucos possuem. A missão real dos librianos nunca foi apenas manter a paz superficial, foi desenvolver discernimento refinado sobre onde sua energia realmente faz diferença. Por isso você sente quando algo está desalinhado mesmo que as palavras pareçam corretas. Por isso seu corpo reage com sinais sutis perto de certas energias. Por isso sua intuição te alerta sobre situações que racionalmente parecem seguras. São Miguel ativa esse radar interno com intensidade renovada nesta segunda-feira, e você vai começar a confiar nele sem precisar de validação externa. Não precisa mais racionalizar cada intuição ou justificar seus limites para ninguém. Quando a balança interna se inclina, é porque há informação real sendo processada mesmo que invisível aos olhos. O arcanjo vem confirmar que sua sensibilidade não é vulnerabilidade a ser corrigida, mas ferramenta espiritual a ser honrada, e que ignorar seus próprios sinais internos para manter harmonia externa é o único desalinhamento que você não pode mais aceitar em sua vida. Nesta segunda-feira, São Miguel traz consigo algo que poucos librianos conhecem sobre si mesmos: a revelação de que vocês não escolheram nascer sob o signo da balança por acaso, mas foram designados para essa posição pelo próprio tecido do destino. Há uma hierarquia invisível entre os signos quando se trata de missões espirituais, e Libra ocupa um lugar único, são os únicos representados por um objeto, pela balança em si, porque sua existência transcende o pessoal para servir ao universal. Enquanto outros signos carregam animais ou figuras humanas, você foi moldado para encarnar um princípio, o princípio do equilíbrio cósmico que mantém sistemas inteiros funcionando harmoniosamente. E é justamente por isso que São Miguel reconhece em você um aliado natural. Ele também serve à ordem divina, ele também busca restaurar equilíbrio onde há desequilíbrio, mesmo que isso exija firmeza para reestabelecer a harmonia verdadeira. O que acontece quando o arcanjo da justiça espiritual encontra o signo do equilíbrio é uma alquimia transformadora, porque a verdadeira harmonia nunca foi ausência de limites, mas clareza sobre o que merece ser equilibrado. São Miguel não vem desestabilizar sua vida, vem fortalecer você. Ele traz ferramentas que você sempre soube que precisava, mas talvez não tivesse coragem de usar completamente. Aquela capacidade de estabelecer limites saudáveis, de dizer não quando necessário, de escolher sua própria paz como prioridade legítima. Durante anos você foi desenvolvendo naturalmente a habilidade de suavizar tensões, de mediar situações complexas, de criar pontes entre pessoas. Mas existe um ponto de evolução que todo libriano alcança, aquele momento em que percebe que precisa aplicar esse mesmo cuidado a si mesmo, que precisa equilibrar não apenas o que acontece ao redor, mas também o que acontece por dentro. São Miguel chega nesta segunda exatamente nesse ponto de transformação, quando você está pronto para o próximo nível de maturidade
maturidade espiritual. A clareza que ele oferece não é feita de julgamento, é feita de discernimento cristalizado, de limites sagrados, de prioridades que você finalmente vai honrar plenamente. Você vai sentir isso como uma certeza interna renovada, uma firmeza que talvez não tivesse com tanta força antes, uma convicção inabalável de que certas escolhas precisam ser feitas mesmo que gerem desconforto temporário. Haverá pessoas ao seu redor que vão perceber essa mudança, que vão notar que você está estabelecendo mais limites, que está priorizando mais seu próprio bem-estar. E tudo bem. Escreva nos comentários apenas clareza se você já está sentindo esse fortalecimento interno começando a se formar, se já percebeu que está mais seletivo com suas energias, que está mais consciente sobre onde investe seu tempo, que está mais alinhado com o que realmente importa para você. Porque essa firmeza que está nascendo dentro de você não é rigidez, é maturidade espiritual finalmente se manifestando. São Miguel ensina algo libertador, que compaixão equilibrada inclui compaixão por si mesmo, que bondade genuína começa com bondade direcionada à própria jornada, que cuidar dos outros funciona melhor quando você também está cuidado. Você tem confundido disponibilidade infinita com amor verdadeiro, harmonia com ausência de limites, paz com concordância automática. Mas o arcanjo vem mostrar que existe uma evolução natural que precisa acontecer dentro de cada libriano, a evolução de perceber que você pode ser amoroso e ter limites, pode ser equilibrado e ter prioridades, pode ser harmonioso e ainda assim discordar quando necessário. Esta segunda-feira marca o início dessa fase madura e você vai descobrir que é mais forte do que sempre imaginou. A balança sempre foi sua ferramenta de sabedoria, não sua limitação. Ela te ensina com precisão o que merece seu investimento emocional, sua energia sagrada, sua presença valiosa. E São Miguel vem refinar essa precisão até que ela funcione com eficiência máxima. Há um segredo sobre os librianos que é guardado nos registros espirituais. Vocês são os únicos signos que podem transitar entre diferentes perspectivas sem perder o próprio centro, os únicos capazes de compreender múltiplos lados de uma situação, mantendo clareza sobre seus próprios valores. Por isso carregam essa capacidade natural de mediar com empatia, de entender contextos complexos, de reconhecer nuances onde outros só veem preto e branco. Mas São Miguel vem revelar que essa visão panorâmica foi dada para que você use discernimento refinado, para que você reconheça exatamente onde investir sua energia equilibradora e onde permitir que as situações sigam seu curso natural. Você vai começar a perceber nesta segunda-feira que algumas situações melhoram justamente quando você para de tentar consertá-las, que certos relacionamentos ganham mais saúde quando você estabelece limites claros, que há momentos onde sua ausência estratégica ensina mais do que sua presença constante poderia ensinar. São Miguel carrega nas mãos uma balança diferente da sua. Enquanto a sua busca equilíbrio constante entre opostos, a dele já está perfeitamente calibrada, mostrando com precisão o peso real de cada escolha, de cada relacionamento, de cada compromisso que você mantém. Nesta segunda-feira, ele posiciona essa balança angelical diretamente sobre sua vida presente, e o que ela revela pode trazer insights importantes. De um lado, ficam todas as situações onde você investe muito mais do que recebe em retorno. Do outro, fica você questionando se realmente precisa manter tudo funcionando sozinho. A revelação não vem em palavras dramáticas, mas em consciência clara. Você vai perceber onde sua energia está sendo usada de forma produtiva e onde está apenas sendo drenada sem gerar crescimento real. Quando sentir aquele cansaço específico depois de certas interações, quando perceber que algumas conversas te esgotam mais do que nutrem, não ignore esses sinais, apenas registre e ajuste sua disponibilidade de acordo. Existe um padrão comum na vida dos librianos que São Miguel vem transformar de forma prática. O padrão de ser o conselheiro constante, o apoio emocional sempre disponível, o mediador de todas as situações enquanto suas próprias necessidades ficam em segundo plano. Você já perdeu a conta de quantas vezes ouviu os mesmos problemas repetidos porque as pessoas não aplicam as orientações que você oferece? Quantas vezes dedicou horas ajudando
ajudando alguém que depois não estava disponível quando você precisou. Quantas versões diferentes da mesma história você teve que ouvir? Mas o arcanjo traz uma sabedoria prática. Você não foi designado para ser terapeuta gratuito de todo mundo, não foi convocado para resolver todas as crises alheias enquanto adia suas próprias prioridades, não foi escolhido para ser porto seguro permanente de quem não quer realmente mudar. Sua energia de equilíbrio é valiosa demais para ser investida sem discernimento. A ferramenta prática aqui é simples: observe padrões em ciclos de 3. Se alguém te procurou 3 vezes com a mesma situação sem ter mudado nada entre uma conversa e outra, essa pessoa provavelmente não quer solução, quer apenas desabafar repetidamente. E você pode ajustar sua disponibilidade de acordo com essa percepção. O que São Miguel fortalece em você nesta segunda-feira não é apenas proteção externa, mas algo ainda mais valioso: autoconhecimento profundo sobre seus próprios padrões. Librianos carregam uma crença sutil, a ideia de que precisam estar sempre disponíveis para serem valorizados, de que precisam resolver situações alheias para serem importantes, de que sua relevância se mede pela capacidade de manter todo mundo satisfeito. Essa crença pode ter se formado cedo, talvez quando você percebeu que ser mediador trazia reconhecimento, talvez quando descobriu que ser prestativo garantia aprovação, talvez quando confundiu ser útil com ser amado. Mas agora o arcanjo traz clareza renovada para dissolver essa crença pela raiz, para mostrar que você não precisa equilibrar o mundo inteiro para ter valor, que não precisa ser perfeito para merecer descanso, que não precisa resolver tudo para ser digno de cuidado também. Deixe apenas a palavra renovação nos comentários se você está percebendo essa transformação acontecendo, se relacionamentos que não eram recíprocos começaram a se ajustar naturalmente, se pessoas que sempre demandavam muito estão aparecendo menos, se convites que antes vinham automaticamente agora precisam do seu sim consciente. Porque isso não é perda, é reorganização espiritual em ação. São Miguel está te ajudando a criar espaço para o que realmente ressoa com quem você está se tornando, está te mostrando onde você pode investir energia com mais sabedoria, está te ensinando que relacionamentos saudáveis são aqueles onde há reciprocidade real. E sim, pode haver ajustes. Pode ser necessário reorganizar prioridades, redefinir disponibilidades, estabelecer limites que antes não existiam. Mas esses ajustes não são afastamento, são alinhamento com sua própria verdade. A missão de Libra nesta nova fase que começa na segunda-feira não é mais apenas mediar conflitos externos, mas restaurar o equilíbrio interno que você tem negligenciado. O equilíbrio entre dar e receber, entre estar disponível e preservar energia, entre ser gentil e manter limites saudáveis. São Miguel traz de volta aspectos seus que talvez você tenha deixado em segundo plano. Aquela capacidade de priorizar a si mesmo sem culpa, aquele direito de ter preferências claras, aquela liberdade de escolher onde sua energia realmente faz diferença. O arcanjo não veio mudar quem você é, veio te lembrar de honrar todas as dimensões da sua natureza, não apenas as que os outros acham convenientes. Esta segunda-feira marca o dia em que você começa a aplicar seu próprio dom de equilíbrio à sua própria vida, a usar sua capacidade de criar harmonia primeiro dentro de si mesmo antes de distribuí-la pelo mundo. São Miguel não entrega revelações apenas para contemplação. Ele oferece ferramentas práticas para a reconstrução imediata. O primeiro movimento que ele exige de você nesta segunda-feira é radical em sua simplicidade. Escolher conscientemente 3 áreas da sua vida onde você vai parar de negociar seus limites. Não todas de uma vez, porque transformação sustentável não acontece em colapso dramático, mas em escolhas diárias que se acumulam até se tornarem nova identidade. Pode ser aquele familiar que sempre espera que você resolva seus problemas, mas nunca está disponível quando você precisa. Estabeleça um limite claro sobre quanto tempo e energia você vai dedicar. Pode ser aquele ambiente de trabalho ou social onde você sente que precisa performar uma versão editada de si mesmo para ser aceito. Comece a introduzir pequenas doses de autenticidade e observe quem permanece. Pode ser aquela autocrítica brutal que te impede de descansar, porque librianos foram
foram programados para acreditar que só merecem paz depois que todos os outros estiverem satisfeitos. Declare em voz alta, sozinho se necessário, que você tem direito a pausas antes da exaustão total. A segunda ferramenta que o arcanjo ativa em você é a capacidade de distinguir entre culpa real e culpa fabricada. Librianos carregam um sensor de culpa hipersensível que foi explorado durante anos por pessoas que descobriram que você faz qualquer coisa para aliviar aquele desconforto interno. Mas existe uma prática espiritual concreta que São Miguel ensina: quando sentir culpa, pare imediatamente e pergunte em voz alta: essa culpa vem de ter violado meus próprios valores ou vem de ter desapontado expectativas que nunca foram minhas responsabilidades? Se a resposta for a segunda opção, essa culpa não é sua para carregar. Escreva fisicamente em um papel as situações que geram culpa recorrente e, ao lado de cada uma, identifique se você realmente fez algo errado ou se apenas deixou de ser conveniente para alguém. Quem nesse papel, ou rasgue, não metaforicamente, literalmente faça isso. A ação física ancora a liberação energética de forma que pensamento positivo sozinho nunca consegue. Deixe-me liberto nos comentários se você está pronto para fazer esse exercício ainda hoje, se está disposto a separar culpa legítima de manipulação emocional disfarçada de consciência. O terceiro princípio que São Miguel implanta nesta segunda-feira é a reconstrução da sua relação com escolhas. Librianos paralisam diante de decisões porque foram condicionados a acreditar que toda escolha precisa agradar a todos, uma impossibilidade matemática que os mantém presos em indecisão crônica. Mas existe um método prático que o arcanjo oferece. Comece tomando decisões pequenas e irreversíveis todos os dias, sem consultar ninguém, sem buscar validação externa. Escolha o que comer sem perguntar opinião alheia, mesmo que pareça trivial. Escolha o filme que quer assistir sem ceder na primeira resistência. Escolha ficar em silêncio quando todos esperam que você mediar uma conversa. Essas microdecisões treinam o músculo da autonomia que foi atrofiado pela necessidade constante de consenso. Com o tempo, você vai perceber que o mundo não desmorona quando você escolhe por si mesmo, que as pessoas não te abandonam quando você para de ser democrático em todas as situações, que sua paz interna aumenta proporcionalmente à sua capacidade de tomar decisões sem pedir licença ao universo inteiro. São Miguel revela algo que nenhum livro de autoajuda convencional vai te contar: a autenticidade não é descoberta, é reconquista. Você não precisa procurar quem você é, precisa remover as camadas de adaptação que cobriram quem você sempre foi. Existe uma versão de você que existe apenas quando está completamente sozinho, quando não há plateia para impressionar, quando não há conflito para mediar. Essa versão sussurra desejos que você ignora, sente raivas que você sufoca, tem opiniões que você edita antes de verbalizar. O trabalho espiritual desta segunda-feira é começar a dar espaço para essa versão nas interações externas, não de forma explosiva, mas gradual e consistente. Pratique dizer não sei, preciso pensar, em vez de oferecer respostas imediatas que você acha que os outros querem ouvir. Pratique expressar preferências sem justificativas elaboradas, como se você não precisasse defender seu direito de ter gostos pessoais. Pratique terminar conversas que te drenam em vez de aguentar até o outro decidir encerrar. Cada uma dessas práticas reconstrói o território da sua própria vida que foi ocupado por expectativas alheias. A quinta e mais poderosa ferramenta que o arcanjo entrega é a ressignificação da solidão. Librianos fogem do vazio de estar sozinhos porque foram socializados para acreditar que valor humano se mede em conexões. Quanto mais relacionamentos, mais importante você é. Mas São Miguel destrói essa crença com uma verdade libertadora: solidão escolhida é santuário, não exílio. Os momentos mais transformadores da sua vida não virão de conversas profundas com outros, mas de silêncios profundos consigo mesmo. Reserve diariamente, mesmo que sejam 15 minutos, um período não negociável de solidão, sem distrações, sem celular, sem música de fundo, sem nada que te permita escapar de você mesmo. Nesse silêncio, as respostas que você buscava em conselhos externos vão emergir com clareza cirúrgica. As decisões que pareciam impossíveis vão se resolver sozinhas. A paz que você perseguia em aprovação alheia vai brotar de dentro como nascente que sempre esteve lá, apenas soterrada sob o barulho de vozes que não eram suas.
O que São Miguel traz nesta segunda-feira vai além de proteção temporária. Ele entrega acesso permanente a um dom que sempre esteve adormecido em você, a capacidade de ler intenções antes de escutar palavras. Todo libriano nasce com um radar espiritual que detecta desalinhamento entre o que é dito e o que é realmente sentido, mas a maioria aprende a desligar essa percepção porque ela complica a necessidade social de manter tudo harmonioso. Você já experimentou aquela sensação de desconforto inexplicável durante uma conversa onde tudo parecia normal na superfície, mas algo dentro de você gritava que havia falsidade no ar? Esse é seu dom de discernimento tentando te proteger. A partir desta segunda, esse dom vai se intensificar de forma que você não vai mais conseguir ignorar. E inicialmente isso vai ser perturbador, porque você vai começar a perceber quantas interações do seu dia a dia são performáticas. Quantas pessoas usam máscaras tão bem ajustadas que até elas mesmas esqueceram o rosto real por baixo. A instrução prática que o arcanjo oferece é simples: confie nesse desconforto corporal como bússola infalível. Quando seu estômago se apertar, quando suas costas travarem, quando sua garganta fechar sem razão aparente perto de alguém, não racionalize, não justifique, apenas registre e ajuste sua distância emocional daquela pessoa. A segunda revelação que chega com força total nesta segunda-feira diz respeito ao seu padrão de relacionamentos. Librianos atraem naturalmente pessoas quebradas porque emanam uma energia de cura que funciona como farol para almas em caos. Mas São Miguel vem estabelecer uma distinção crucial que você precisa tatuar na consciência. Existe diferença abissal entre ajudar alguém que está lutando para crescer e carregar alguém que está confortável na própria estagnação. A pessoa que realmente quer transformação te procura pedindo orientação, mas depois age, aplica, muda comportamentos. A pessoa que quer apenas plateia para drama te procura repetindo os mesmos problemas em loop infinito, chorando as mesmas queixas há anos, fazendo sempre as mesmas escolhas destrutivas enquanto espera que você dê a solução mágica que ela nunca vai implementar. A ferramenta prática aqui é observar padrões em ciclos de 3. Se alguém te procurou 3 vezes com o mesmo problema sem ter feito nada diferente entre uma conversa e outra, essa pessoa não quer solução, quer audiência. E você não foi designado para ser plateia de autodestruição alheia. Reduza drasticamente sua disponibilidade para essas dinâmicas e observe como sua energia vital começa a retornar. São Miguel ativa nesta segunda um escudo energético que funciona através de uma prática concreta, a declaração verbal de limites antes que sejam violados. Librianos costumam estabelecer fronteiras apenas depois que já foram invadidos múltiplas vezes, quando a raiva acumulada finalmente explode em confronto, e então se sentem culpados pela explosão. Mas existe uma forma mais eficaz: comunique seus limites preventivamente, com clareza cirúrgica, sem agressividade, mas também sem margem para interpretação. Se você precisa de tempo sozinho para recarregar, diga exatamente isso: preciso de algumas horas sem interação para restaurar minha energia, em vez de inventar desculpas socialmente aceitáveis que deixam a porta aberta para a insistência. Se você não quer participar de determinada atividade social, diga simplesmente: não vou conseguir ir, mas agradeço o convite, sem fabricar justificativas elaboradas que na verdade são pedidos disfarçados de permissão. Deixe limites nos comentários se você está comprometido a começar essa prática ainda esta semana, se está disposto a experimentar o desconforto inicial de ser direto em vez de ser apenas agradável. O dom final que o arcanjo desperta é a alquimia da transmutação emocional, a capacidade de transformar feridas em sabedoria sem precisar revirar eternamente as mesmas dores. Librianos têm tendência a processar demais, a analisar infinitamente por que foram feridos, a buscar compreensão total das motivações alheias como se isso trouxesse cura. Mas São Miguel ensina um método diferente: reconhecer a dor, extrair a lição, soltar o resto sem cerimônia. Quando algo te machuca, em vez de gastar semanas tentando entender por que aquela pessoa agiu daquela forma, faça 3 perguntas práticas: o que isso me ensinou sobre meus próprios limites? Qual comportamento me permitiu essa situação? O que preciso mudar daqui em diante para que isso não se repita? Depois de responder essas 3 perguntas, encerre o processo mentalmente, não como supressão emocional, mas como conclusão consciente. A dor pode permanecer por um tempo, mas você não precisa alimentá-la com análise compulsiva. Essa prática libera energia mental massiva que estava presa em ruminação e a redireciona
direciona para a construção de futuro diferente. Nesta segunda-feira, São Miguel não pede que você se torne outra pessoa, pede que você pare de ser todas as versões falsas que construiu para a sobrevivência social. O libriano autêntico não é aquele que agrada todo mundo, mas aquele que sabe exatamente quando vale a pena mediar e quando é necessário deixar o caos seguir seu curso natural, sem sua intervenção. Você não foi criado para ser bombeiro emocional correndo apagar incêndios que outras pessoas acendem por escolha própria. Sua energia de equilíbrio é recurso precioso demais para ser desperdiçada com quem não respeita o peso que você carrega para sustentar sua própria balança interna. A prática final que o arcanjo oferece é criar um ritual diário de reconexão consigo mesmo. Pode ser escrever 3 coisas que você quer independente da opinião alheia. Pode ser sentar em silêncio e respirar até sentir o próprio centro de gravidade. Pode ser simplesmente olhar no espelho e reconhecer que a pessoa refletida ali merece a mesma compaixão que você distribui tão facilmente para outros. Faça isso todos os dias e observe como lentamente você para de buscar validação externa, como suas decisões ficam mais rápidas, como sua paz interna cresce proporcionalmente à sua capacidade de honrar a si mesmo antes de honrar expectativas alheias. São Miguel não veio até você nesta segunda-feira apenas para proteger, veio para testemunhar o momento exato em que você finalmente escolhe a si mesmo, sem pedir desculpas ao mundo inteiro. Tudo que foi revelado aqui não são informações para serem arquivadas na memória, mas convocações para serem vividas na carne, nas escolhas diárias, nos silêncios que você finalmente vai honrar, nos limites que não serão mais negociados. A balança que você carrega nos ombros desde o nascimento nunca precisou equilibrar a vida de todo mundo. Ela foi feita para pesar uma única coisa com precisão absoluta: o que realmente importa para sua própria alma versus o que foi imposto por expectativas que nunca foram suas. Cada palavra que ecoou aqui foi plantada como semente em solo fértil. E nos próximos dias, quando você sentir aquele desconforto familiar diante de situações que antes aceitava sem questionar, quando sua boca se recusar a dizer sim automático, quando seu corpo travar diante de energias que já não ressoam com quem você está se tornando, lembre que não é coincidência. É São Miguel cumprindo a promessa feita nesta segunda, transformar sua sensibilidade em sabedoria, sua gentileza em força, sua busca por paz externa em conquista de paz interna. Se algo dentro de você reconheceu verdade nesta jornada, se alguma frase tocou feridas que você nem sabia que ainda sangravam, deixe sua marca aqui, curta este vídeo como quem assina um pacto consigo mesmo. Compartilhe com aquele libriano que você sabe que está carregando o mundo sozinho. Escreva nos comentários qual foi o momento que mais reverberou na sua alma. E se inscreva neste canal, porque o que acontece aqui não são previsões rasas ou leituras genéricas, é convocação para os que estão prontos para despertar dons que dormiram tempo demais, para quem já não aguenta mais fingir que está tudo bem, enquanto se despedaça por dentro tentando manter todo mundo satisfeito. Os próximos capítulos desta jornada espiritual vão ainda mais fundo, e você não vai querer perder o que o universo tem reservado especificamente para quem decidiu parar de ser conveniente e começar a ser real.